Bom dia. Como eu disse, esse nosso diálogo agora não vai ficar muito interessante para a pessoa que quer apenas aconselhamento e não aprofundamento do conhecimento de Cabala. Observe que Maktub, ele surge igual a Keter 1, quando o Keter está diante do arcano da fundação, do fundamento. Keter se realiza em Maktub por fundamento. Precisamos estudar isso. O uno não se manifesta em um, mas em 9 clichês, reflexos ou refrações que têm um caráter de coesão. Em outras palavras, nossa cognação, nossa razão dos objetos vem pela intermediação de seus 9 atributos. Então, se você quer ler a Cabala de cima para baixo, precisa entender que Keter, em seu reino Adi, um reino acima de qualquer contemplação, ele vai se manifestar de uma forma totalmente desconhecida para nós. O que podemos perceber é pelo mundo que nós vivemos. Aí, pelo mundo que nós vivemos, a ideia que temos é que uma coisa transcendente a nós causou através de uma irradiação de 9 princípios. 9 princípios. E você teria que entender os princípios. Em português, assim, de uma maneira simples, basta você perceber algumas coisas, como coroa. Você vai chamar a coroa de a voz do sumo bem. Não pode entender Keter como Deus, porque aí você estaria classificando Deus. Mas coloque Keter como uma possível emanação, uma irradiação, uma comunicação, uma invocação, um poder de irradiação, de manifestação. Então, Keter, para nós, será a causa primeira. E a causa primeira exige inteligência para poder capacitar a gente, para poder a gente ir convivendo repetidas vezes, como qualquer animal da natureza, repetindo uma ação, várias coisas, criar uma certa sabedoria. O que seria essa certa sabedoria? Na medida que eu vou repetindo atos, eu vou, na verdade, concentrando informações. E aí vem as experiências, né? As experiências de tanto repetir, nós começamos a encontrar um tipo de razão, um tipo de lógica, um tipo de entendimento de alguma coisa. Aí nasce conhecimento. Vejam como é interessante a descida desses 9 princípios. Esses 9 princípios, então, assim que nasce conhecimento, você se depara com o certo e o errado. Aí você está diante de Jeburá, né? Você está diante da justiça. É uma coisa interessante. Você tem que começar a se agir de acordo com o que lhe é certo e com o que é errado. E aí você terá que ter também misericórdia. O que é misericórdia? O sentimento vai começar a acontecer porque o certo e o errado causam em você certas sensações e emoções. Aí você estará diante de um sentimento que é uma misericórdia, uma interpretação de algo que você quer fazer, de algo que você precisa que seja feito. Uma imaginação do que pode fazer até pelo outro ou por você mesmo. Claro que isso imediatamente vai causar beleza. O que seria beleza? Harmonia. Você entre o certo e o errado vai precisar se harmonizar. É assim que a criação foi formando as formas. Só que esse você que eu estou falando ainda está antes dos planetas, antes da molécula, antes da célula, antes do átomo, para você entender como será difícil. Mas usando os nossos princípios, olhando de acordo com nossos olhos, podemos descobrir algumas coisas, né? E essas algumas coisas são que esses 9 atributos compreendem uma 10ª manifestação sintética, que exerce o papel de semente ou grão de um objeto real. Ambas as equações podem ser expressas pela seguinte fórmula. Vamos fazer o seguinte. A essência ou ser do objeto
está oculta por detrás do véu de seus atributos. E esses atributos não emergem de si próprios, mas de coisa concreta. Eu disse que é uma conversa muito difícil, porque é muito difícil. Agora, desenvolver essas teses num padrão que nos foi transmitido pela tradição oculta ou a fraternidade branca. Veja o que acontece. De acordo com a lei tripla, a essência de um objeto se manifesta primariamente como um ternário do grande arcano. Se eu fosse usar a filosofia oculta, e seguindo Muniz Sadru, é especificamente na filosofia do hermetismo, a principal é sermos capazes de encontrar a verdadeira essência, ou o cerne do ser, em tudo aquilo com que entramos em contato. Naturalmente, isso vai exigir esforço e trabalhos árduos, mas é exatamente o que foi e tem sido feito pelos principais ocultistas de todas as eras. Será que foi compensador para eles? Se minha opinião pessoal, diz Muniz Sadru, é a opinião de um homem que na época atua em estado em contato com muitas formas de sabedoria oculta, como é o ocultismo às vezes, é chamado, tem algum significado para os leitores. Ela será então um sim, absoluto e incondicional. A primeira manifestação em tudo terá exatamente como o próprio objeto um caráter neutro, andrógeno. A segunda será ativa, a terceira passiva, de acordo com a fórmula Yud-Re, que agora conhecemos bem. Vamos traduzir de maneira possível no nosso entendimento. Então, vamos usar o catolicismo, a igreja, bem fácil. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Verifiquem que ele coloca no Pai o atributo de mãe e de gerador. Então o Pai tem 3 caráteres. Ele, por ser Pai, ele é pai e mãe ao mesmo tempo. E sendo pai e mãe ao mesmo tempo, ele tem o ventre dele próprio. Então ele cabe só nele. Há o masculino e o feminino nele próprio, e ele neutraliza essas 2 formas, formando um neutralizador, e esse neutralizador é o gerador. Então Deus, de uma forma, se formos seguir como estamos estudando, vamos descobrir que ele teria uma característica aos nossos olhos masculina e feminina. Ele é ativo e passivo ao mesmo tempo. E aí ele vai dar origem a uma geração. Essa geração vai dar a vida a um ser. Então, o quarto elemento que vai surgir agora, ele é a forma desse ser. Ele ainda não é o ser, mas ele é a forma do ser. É como se eu desse vida, criasse um boneco, mas o boneco em si mesmo não tem movimento, não tem vida, não tem conhecimento de onde está, como está e por que está. E essa é a primeira fórmula da primeira família. Então, se vocês olharem direitinho, aqueles que conhecem a palavra Yud, Re, Vou, Ré, vão entender que os 4 princípios materiais virão somente depois da camada da primeira família. Existe um pai, esse pai que nós chamamos de Deus, em sua forma transcendente, o que podemos imaginar, de acordo com o que podemos aqui, na nossa visão de Makut, é que ele é pai, ele é mãe e ao mesmo tempo ele é ventre. São os 3 princípios de toda a força. E o ventre coloca então para fora o primeiro Yud. O primeiro Yud seria o filho. E a igreja usa esse princípio interessante. Aí quando o filho nasce, o filho ganha características. O filho tem nele o pai, tem nele a possibilidade de geração e tem agora nele a segunda representação, que é família. Observem que é interessante. A forma da vida surge e ela vai se individualizando para conseguir um conhecimento próprio de valores que serão revelados com a vida em Makut. Aí ele vem descendo essa energia fenomenal e aí nasce família, que já tem o princípio do filho
que é o ser, a criatura, a forma, ela precisa se identificar com ela mesma. Aí ela busca fora o seu feminino. Então o feminino passa a ser a natureza, a forma, todas as formas começam a ter sua própria essência, sua própria natureza, e na sua própria natureza eles começam a criar então família. Família então seria o nascimento de átomos, prótons, elétrons, que começa a se dividir em várias partículas e continua num trabalho incrível de produzir vida. E é assim que vai surgir o elemento material. E dentro dessa matéria vai surgir então o princípio idealizador do Criador. Aí a matéria, a forma, quando conhece a si próprio, a forma, quando conhece a essência da vida, ela leva então à criação de um corpo individualizado que a represente como filha. Então foi assim que surgiu a natureza. Para os que estão muito complicados, eu disse que a essência divina usa uma substância divina, cria uma natureza divina, e essa natureza divina cria as criaturas divinas. O que eu disse foi isso. E que toda criatura divina, seja em luz, seja em carne, seja em mineral, seja em vegetal, seja em outros planos, tudo aquilo que nos dá corpo, tudo aquilo que nos dá matéria é Makut. E Makut tem então os princípios físicos, que seria o físico mental. Alguns de nós têm o poder de fisicamente mentalizar tudo que existe. Nós temos o físico astral, tudo que pensamos cria forma, cria campo, nós somos geradores como nosso Pai. E o princípio mais difícil é que tudo que criamos também, gerado por nós, ganha vida, individualidade e exerce sua função. Tudo no universo é mental. Aí entramos em hermética. Não vou me aprofundar tanto hoje, porque eu tentei apenas lhe mostrar o Ansoap em sua filosofia mais profunda. Eu tentei seguir até os campos onde Hila, com sua sabedoria, tenta nos mostrar o mundo fantástico trazido por Krishna. Tentei lhe mostrar a sabedoria essencial, mas antes, mais cedo, eu falei da Bíblia. E lhes falei da tradução escrita. E depois falei da tradução em forma da natureza e depois o homem. A palavra, a voz viva, o testemunho, que é um princípio físico-mental, físico-astral e físico-físico. Então há uma distinção grande entre o homem, Jesus, e sua essência mental, Cristo. Que é interessante porque todos nós temos nessa escala de vida esse princípio. Nós nos descobrimos forma, nos descobrimos criatura, concebemos ao físico, experimentamos as sensações e as paixões, mas temos que lutar agora pelo ideal no real. E o que é o ideal no real? Vamos fazer a diferença, já que Buda fez da sua maneira. A gente começa a perceber que toda a matéria é transitória. A matéria em si, em qualquer forma que for, em qualquer campo de luz, ela é uma matéria que, na verdade, é alquimia. Ela se transforma, todos os elementos dela vão ganhando vida. E essa vida cria pulso, impulsação, e essa pulsação cria extensão, e essa extensão é formada pela forma mental que produz e realiza. E aí o universo vai ganhando vida, como um grande mar, que cada um vai botando um pinguinho de pensamento, um pinguinho de criação, e ele vai se expandindo através das formas fantásticas que geraram o hélio, que é um dos princípios do nosso universo físico. Mas aí, se eu continuar falando, eu acho que eu vou endoidar muita gente, ou muita gente vai me endoidar, ou eu consigo me enlouquecer. Aí eu acho fantástico, falando lento, devagar, para que ver se alguém consegue compreender essa estrutura que é a fantástica visão da iluminação. Eu ainda sou iluminado. Há uma luz brilha sobre mim. Mas para aqueles que têm menos que eu sou luminoso.
E para aqueles que recebem o luminoso, é o iluminado. E o iluminado brilha sobre outros, passa a ser luminoso. Então aquele que me recebe, recebe quem me enviou. Ide então, testemunhai com a prática e com a vida tudo o que recebes e serás feliz, porque estarás levando o Pai, o primeiro ao último. Ele será então ômega, ele será alfa, ele será álfega, ele será ômega, e você participa como uma molécula, uma célula do poder criador. E aí está a grande concepção da árvore da vida. Nós somos os frutos. Deus os abençoe.